Gente, tá todo mundo falando sobre a possibilidade de vida em Vênus, ou seja, sobre a possibilidade de vida microbiana, de micróbios na atmosfera de Vênus. Por que tá todo mundo falando isso? Na segunda-feira, dia 14, foi publicado um estudo científico num periódico bem importante que se chama Nature Astronomy. Esse estudo foi feito por pesquisadores dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Japão, e esses cientistas mostraram que existe fosfina na atmosfera de Vênus. Eles fizeram observação em diferentes telescópios e viram tem fosfina em Vênus, a molécula fosfina. Acontece que aqui na Terra, essa molécula fosfina, ela só é resultado de produção industrial ou de vida, de micróbios que vivem em ambientes sem oxigênio. Ou seja, como Vênus não tem produção industrial, uma explicação seria que micróbios que vivem lá sem oxigênio estejam produzindo essa fosfina. Então, alguma coisa está produzindo fosfina e não sabemos o que é. Pode ser resultado, essa fosfina em Vênus pode ser resultado de um processo geológico que não existe na Terra, que a gente desconhece completamente. Então pode ser um resultado, né, de algo que não seja vida, mas que a gente não tem a menor ideia de como essa fosfina é produzida. Então, sem dúvida ou não, é um resultado muito importante, porque ou tem micróbios em Vênus, ou existe alguma formação geológica que produza fosfina e que não existe na Terra e que a gente desconhece. Super importante esse estudo. Mas além, né, de comentar os resultados que são muito legais e que transformam completamente o que se sabia, né, em ciências planetárias e que possivelmente muda bastante os rumos das pesquisas em ciências planetárias, eu queria comentar como os cientistas chegaram nesse resultado. Porque quando a gente fala de ciência, quando a gente comunica ciência, a gente tende a falar do resultado e acabou. Como se fosse uma coisa que começou a ser feito, chegou num lugar e esse é o resultado. A gente tira um retrato daquela pesquisa que é o resultado. Só que a gente não fala do processo que levou ao resultado, de quanto tempo, quantas teorias, quantas pessoas, quantas bateções de cabeça e quanto investimento, falando de investimento de tempo e de dinheiro, foi colocado num trabalho para se chegar num lugar. Olha que história legal. A possibilidade de vida em Vênus começa na década de 60, com uma teoria do Carl Sagan, que é um dos cientistas, talvez o cientista mais famoso do mundo, um grande divulgador de ciência, conhecido autor do livro e da série Cosmos. Carl Sagan publicou um artigo em 67, um artigo científico, em que ele levantava essa hipótese, tinha toda uma explicação, e ele dizia, olha, a atmosfera de Vênus tem temperaturas amenas, cerca de 30 graus, né? O planeta, a superfície tem 480 graus, uma loucura, mas eu acho que pode ter vida microbiana lá na atmosfera. Beleza, a partir daí alguns cientistas começaram a estudar, mas ninguém estava botando muita fé em vida microbiana em Vênus, porque é um planeta super difícil, 90% da atmosfera tem ácido sulfúrico, então ninguém botou muita fé. A partir da década de 90, quando foram descobertos os primeiros exoplanetas, que são os planetas fora do nosso sistema solar, hoje já tem uns 4 mil, mais ou menos, mais de 4 mil descobertos, aí os cientistas começaram a pensar como que a gente faz para descobrir se tem vida nesses planetas, ou seja, nos planetas fora do sistema solar, sobretudo. E aí eles chegaram na conclusão. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos procurar, para procurar vida, precisa procurar alguma coisa. Então vamos procurar o que eles chamaram de bioassinaturas, ou seja, indícios de vida, assinaturas de vida. Uma bioassinatura, por exemplo, é metano. Outra bioassinatura é oxigênio. Vida como a gente conhece aqui na Terra. Então vamos procurar indícios de vida, né, bioassinaturas. E aí eles começaram a procurar, né, a partir da década de 90, nos exoplanetas, começaram a procurar em Marte, né, sempre foi foco, chegaram a achar metano em 2014 em Marte, mas o metano era resultado de formação geológica, não de vida, né, não de resultado biológico, de ação biológica. E aí eles olham, por exemplo, começaram a olhar para uma das luas de Júpiter, que é a Europa, começaram a olhar esses lugares aqui, pode ser que role vida. Então vamos procurar bioassinaturas nesses lugares. Muito bem, os cientistas estavam caminhando por aí. Corta e vamos para outra cientista, que é uma astroquímica, que decidiu, por conta própria, que ela ia se dedicar ao estudo de uma molécula chamada fosfina.
Isso se chama ciência básica. Ela resolveu estudar uma molécula. Eu vou estudar essa molécula aqui, porque eu achei ela legal. Inclusive, ela fala isso. Eu falei com ela. Ela se chama Clara Souza Silva. Eu achei a fosfina super legal, porque ela é uma molécula super simples, né? Tem uma estrutura super simples. Vou estudar essa fosfina aqui. Ela passou 10 anos estudando a fosfina. Ela fez tese de doutorado sobre a fosfina. Ela fez um monte de artigos científicos sobre a fosfina. Ela sabe tudo sobre a fosfina, que é uma molécula que ninguém estava dando muita bola, porque, novamente, né, ela é rara na Terra, ela é resultado de produção industrial e de micróbios que vivem em ambientes sem oxigênio, mas ela resolveu que ela ia saber tudo sobre a molécula fosfina. E ela ficou 10 anos estudando a fosfina. Agora imagina no Brasil financiar uma pesquisa de ciência básica sobre uma molécula que é rara. Para pensar nisso. Ela ficou lá estudando a fosfina por muito tempo. Aí, há 4 anos, ela começou a pensar, talvez a fosfina possa ser uma bioassinatura, possa ser um indício de vida fora da Terra, uma vida diferente da que a gente conhece, né? Diferente de uma vida que produza oxigênio, produza metano, por exemplo. Pode ser que fosfina seja uma bioassinatura, num lugar diferentão, que tem uma vida diferentona. E aí, o que acontece? Essa astroquímica se junta a uma astrônoma super renomada, uma trajetória já incrível, que estava lá de olho naquela teoria do Sagan e falava, a gente tem que olhar para Vênus, a gente tem que olhar para Vênus. E elas decidem, com outros cientistas, pesquisar fosfina em Vênus, ou seja, junto uma super especialista que, né, produziu conhecimento de ciência básica numa molécula por muito tempo, com uma astrônoma que resolveu, uma molécula que ninguém dava bola, com uma astrônoma que resolveu olhar para um planeta que ninguém estava dando bola também. Elas se juntam na contramão do que estava indo a ciência e falam, vamos procurar fosfina em Vênus. E acham. Essa história é simplesmente maravilhosa. E aí elas publicaram um artigo, né, em conjunto com outros pesquisadores, tem uma galera envolvida, porque essa observação é extremamente complexa. E agora elas convidam, os cientistas convidam os pesquisadores a ajudar a explicar o que pode ser essa fosfina em Vênus. Ou seja, agora a gente precisa explicar o que é, né, se é realmente micróbio ou se é uma formação geológica que a gente desconheça. Muito bem, a sugestão que eles dão é de envio de uma sonda para Vênus, que é algo super possível, porque Vênus é um planeta, a Clara até fala, essa cientista, ela falou, por sorte, Vênus está logo ali, é um planeta bem perto da Terra, né, em termos de sistema solar, é muito perto da Terra, dá para enviar uma sonda e voltar em menos de 1 ano. Então, por sorte, essa descoberta foi feita num planeta perto, dá para enviar uma sonda, coletar a amostra e voltar. E aí a gente realmente saberia se é micróbio ou não, por meio dessa coleta de amostra. Mas elas convidaram os cientistas a fazer essa reflexão e realmente já causou aí um rebuliço na academia. Mas é muito importante a gente entender que um resultado como esse, ou resultados científicos, eles são a ponta de um longo caminho que muitas vezes começa numa teoria que tem décadas e que tem um vai e vem e cientistas, né, olhando para um lado, aí de repente alguém decide olhar para o outro, e que tem muito investimento em ciência básica. A Clara, quando começou a estudar fosfina, ela nunca pensou que ela ia chegar à conclusão de que a fosfina poderia ser uma bioassinatura e poderia indicar vida fora do planeta. Ela só estava estudando a fosfina. Por isso que a gente precisa investir muito em ciência básica. Agora eu tô pensando que eu falei a Clara, parece que eu sou íntima dela, mas é que eu já falei tanto com ela para elaborar o meu artigo para a Folha, e fiquei tão fã dessa cientista que eu tô me sentindo íntima dela. Queria dizer isso. O que tá por trás desse resultado, além do resultado por si, que é maravilhoso, precisamos investir em ciência para produção de conhecimento, para compreensão da natureza e das coisas e do mundo. Porque só com essa produção é que a gente chega em algum lugar. Se a gente só produz ciência para responder situações imediatas, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Essa história que eu queria compartilhar com vocês.